E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje eu tô aqui para poder trazer para vocês todas as informações mais perturbadoras deste novo documentário que saiu da Britney Spears ontem de noite pela plataforma Hulu, assim como pelo FX, que é a continuação real do Framing Britney Spears. Esse também tem patrocínio do The New York Times e ele traz uma visão diferente do que o primeiro documentário trouxe. A gente vai discutir tudo isso nesse vídeo aqui hoje e eu tenho certeza que assim vocês vão ficar bem mais chocados do que vocês possam imaginar, porque as coisas que foram reveladas nesse documentário com toda certeza vai mudar muito a perspectiva dos fãs sobre várias coisas que eles achavam que Britney poderia estar passando. Antes da gente começar, é o seguinte: se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal, onde tem várias estampas inspiradas pelas eras da Britney, assim como todos os artistas que eu trago aqui no canal. Eu vou deixar algumas estampas passando aí pra vocês, confere lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você puder dar esse suporte aí pra gente, vai ser muito bem-vindo. Muito bem, vamos primeiro falar sobre a diferença de um documentário para o outro, no caso do Framing Britney Spears para este novo documentário Controlling Britney Spears. Enquanto Framing Britney Spears tem o intuito de mostrar realmente como a tutela foi criada em cima da Britney e como ela entrou dentro desse sistema e como as pessoas interpretavam ela naquele momento que ela entrou em tutela, o Controlling Britney Spears ele já bate em cima totalmente da tecla dos efeitos da tutela a longo prazo. Então eles contam realmente como ela era controlada pela tutela, como esse poder que eles adquiriram sobre ela foi exercido, entendeu? Então é assim que o negócio fica podre. Vamos começar por uma das primeiras pessoas que deu o seu depoimento dentro do documentário, que foi a Tish, que foi a figurinista da Circus Tour da Britney. Ela também participou da Piece of Me, que foi a residência de Las Vegas, assim também como fez parte da Piece of Me Tour, que foi aquela turnê louca que a gente já falou aqui no canal sobre como a Britney não queria ter feito ela e a Britney, por exigência contratual, teve que fazer essa turnê mesmo exausta depois de toda aquela residência em Vegas. Uma das primeiras coisas que ela conta é exatamente sobre como ela tinha alguns figurinos diferentes que a Britney não teve oportunidade de ver porque a equipe vetou. Isso daí foi um ponto que, assim, não me assustou tanto porque é algo que normalmente acontece com vários artistas. Porém, ela emendou nessa mesma narrativa uma história que meio que todo mundo já conhece também, que ela confirmou que foi aquela do show de Vancouver, onde a Britney fala que tava uma super marola de maconha no ar. Esse show da Britney foi interrompido e ninguém sabia por que ele tinha sido interrompido. E aí a Tish explicou o que aconteceu naquele dia. A Britney sai do palco, vai pro backstage e lá no backstage começa uma grande discussão porque ela entra em pânico. O medo da Britney era simplesmente de que aquela maconha afetasse nos seus testes toxicológicos e a Britney não pudesse ver os seus filhos depois daquele show, porque eles já estavam usando os meninos ainda em 2009 contra a Britney. Então olha só para vocês verem o tamanho desse bolo aí que todo mundo achou que era coisa recente desses últimos 13 anos. Começou bem no comecinho mesmo de 2009 esse rolê. Uma das falas que deixou todo mundo assim muito assustado foi realmente a do tênis que a Britney viu numa loja e que ela ficou louca para ter o tênis. O problema foi que naquele momento que ela quis ter o tênis, eles não deixaram ela comprar. Falaram que ela não tinha dinheiro para poder comprar aquilo, sendo que ela estava fazendo uma das turnês que durante o ano de 2009 foi simplesmente a turnê mais lucrativa quase daquele ano, né? Foi uma das turnês mais lucrativas daquele ano. Então assim, falar para ela que ela não tinha dinheiro era uma coisa absurda. Então o que a Tish faz nessa situação? Vendo a Britney assim, a Tish tira o próprio dinheiro do bolso dela, compra o tênis pra Britney e depois ela faz um paranauê, né, um jeitinho americano dela lá,
para poder fazer com que o valor daquele tênis fosse colocado numa planilha de custos dos figurinos do show, ou seja, como se fosse manutenção, vamos dizer assim, precisa disso para fazer a manutenção, é tantos dólares. Aí ela botou o valor do tênis escondido, então conseguiram depois ressarcir ela desse valor. Ela também conta que os meet and greets foram extremamente falsos para Britney. Eles mentiram para ela que a quantidade de pessoas era um determinado número e quando ela ia para o meet and greet era normalmente 3 ou até 4 vezes mais pessoas. Eles diziam muitas vezes que ia ter apenas 10 pessoas e acabavam fazendo com que ela tirasse foto com mais de 40 pessoas numa noite. Inclusive, ela também conta sobre o show, né, que rolou daquela turnê Piece of Me que eles fizeram, em que ela disse que não somente Britney estava cansada, assim como toda a equipe da Britney estava muito cansada, porque você manter uma residência em Las Vegas com shows 3 vezes na semana é realmente uma coisa difícil, porque são muitas trocas de figurino. E de repente, no momento que eles terminam aquele show, pouco tempo depois eles já iam embarcar em uma turnê. Então assim, não houve nenhum tipo de pausa para a equipe também. Foi simplesmente todo mundo sendo enfiado no bolo junto com a Britney. Então ela disse que rolou um cansaço muito grande de todos os lados. Mais tarde, uma outra pessoa chega para poder dar o seu depoimento, que é um ex-segurança que participava da empresa, que era responsável pela parte toda desse aspecto da Britney em todos os seus eventos, assim como na sua vida pessoal, né? Ele era uma das pessoas que comandava a equipe de trabalho de segurança da Britney. Ele revelou coisas que deixou a gente bem chocado. Um exemplo disso era que a equipe muitas vezes eram as pessoas responsáveis por medicar a Britney, recebendo pacotes que não tinham nenhum tipo de rótulo, simplesmente com os remédios dentro, e que eles precisavam dar para ela aqueles remédios e verem ela tomar. A partir do momento que ela tomasse, eles podiam seguir o trabalho deles. Ele também contou a história sobre o primeiro iPhone que a Britney teve, porque como todo mundo ali tinha um iPhone, a Britney também queria ter acesso a um desses. E quando ela conseguiu esse acesso ao iPhone, o iPhone era totalmente espelhado, ou seja, todas as mensagens, qualquer tipo de conteúdo que ela tivesse dentro do celular era controlado pela empresa de segurança e repassado tanto para o Jamie quanto para a Robin, que era uma das pessoas que trabalhava com a Lou Taylor, que estava nesse ponto agora sendo uma das pessoas principais ali no controle de vida de Britney Spears. E revelou também que a equipe da Britney colocou escutas em toda a casa de Britney. Então eles tinham acesso a áudios de todos os tipos possíveis, desde a Britney transando com seu namorado até a Britney estando num momento com seus filhos. Tudo isso daí foi gravado em mais de 180 horas de áudio e o responsável pela empresa de segurança, ele mandou, quando esse rapaz saiu da empresa, né, ele mandou ele apagar esses arquivos, só que ele não apagou esses arquivos, ele fez uma cópia e ele citou que tem todos esses áudios gravados aí para um futuro uso. Uma outra coisa que a gente já discutiu aqui também no canal foi aquela fatídica cena onde Britney sai, né, pela porta da frente da clínica, que ninguém entendeu por que ela estava saindo pela porta da frente. Isso depois foi revelado sendo uma coisa armada para realmente fazer com que as pessoas acreditassem que Britney estava louca. Isso foi uma coisa que, assim, para o controle da mídia, né, ter aquilo ali era um grande furo, porque servia como cortina de fumaça para todos os aspectos da tutela que estavam acontecendo de trâmites naquele momento quando essa foto saiu. Então, assim, não era novidade que a equipe dela fazia diversos desse tipo de coisa para poder fazer com que as pessoas meio que, assim, acreditassem que estava rolando uma coisa, sendo que na verdade era outra completamente diferente.
Inclusive, esse cara relata que ouviu várias vezes tanto o Jamie quanto a Robin falarem que Britney estava completamente desgostosa com essa clínica de reabilitação que ela tinha sido colocada, exatamente por causa de estar vivendo numa casa que não tinha portas, onde ela estava com a segurança 24 horas por dia, e não somente isso, por causa que ela estava sendo medicada o tempo todo. Quando a Britney sai daquela reabilitação, é entregado um celular novo para ela com acesso apenas a ligações. Ela não podia ter acesso à internet. Então, muitas vezes, quando as pessoas falavam que era Britney ou não era Britney no seu Instagram, nunca era ela. Por quê? Porque ficou provado que esse celular nunca existiu com esse tipo de aplicativos. Era simplesmente um celular para conversas. Ele também contou que todos os namorados da Britney passavam por investigações, ou seja, eles faziam basicamente uma investigação de toda a vida daquela pessoa para saber se aquela pessoa tinha alguma coisa que poderia ou não reverberar negativamente nela estando dentro de uma tutela. Ele inclusive citou a relação dos filhos da Britney com toda essa situação de se caso ela discordasse dos seus namorados serem investigados. Eles também ameaçavam Britney com seus filhos. Outra coisa também que eu achei muito pesado que ele revelou foi que a equipe da Britney colocou vários infiltrados dentro do movimento Free Britney para conhecer melhor os seus idealizadores e assim conseguir meio que possivelmente prever os passos que eles poderiam dar, assim como vazamento de documentos e outras coisas. Isso daí talvez seja justificável por várias vezes cortinas de fumaças terem sido lançadas em momentos que o pessoal que administra o movimento Free Britney vazava informações confidenciais envolvendo a tutela dela e outras coisas que tinham valores envolvidos. Isso daí justificaria tudo que a gente viu, inclusive a nova capa do Glory e o relançamento da versão deluxe do Glory em um dos momentos onde um dos documentos mais assim importantes da tutela vazou. Ele também confirma que o último advogado da Britney, ele entrou em contato com o cara que era dono da empresa de segurança para poder confirmar que os celulares da Britney não eram mais monitorados. E ele mentiu para o advogado da Britney dizendo que os celulares não eram mais monitorados, que na verdade isso já não acontecia há algum tempo, mas na verdade tudo estava sendo monitorado ainda porque quem pagava ele era o Jamie, tanto que ele diz isso lá quando ele ressalta que o cliente não era a Britney, era o Jamie. Tudo que o Jamie pedia, a empresa fazia. Quando esse assistente, que é essa pessoa que está dando a entrevista no documentário, chega pro dono da empresa de segurança e fala que isso não tá certo e que ele não concorda com esse tipo de situação que ele tá desenvolvendo ali, né, com as mentiras e outras coisas, o cara simplesmente tira uma arma do bolso, bota em cima da mesa e fala pra ele assim: então você vai discordar de mim? Né, fazendo assim realmente uma intimidação a ele. E isso daí foi uma coisa também que a Tish lá em cima, quando começou o documentário, ela revelou que a equipe da Britney seria capaz de tudo para silenciar as pessoas, para não ter nenhum tipo de coisa vazada. E isso levantou 1000 teorias da conspiração na minha cabeça, principalmente envolvendo alguns assassinatos suspeitos que aconteceram aí, que não tiveram, vamos dizer assim, uma resolução muito certa. Ficou muito com uma coisa no ar que ninguém sabe a justificativa. Então, assim, possivelmente isso daí já deve ter acontecido com várias pessoas. Outra pessoa que volta nesse documentário é a Felicia, que é uma das pessoas que mais foi importante na vida de Britney e que para todo o B-Army que acompanha a Britney desde muito tempo, a Felicia era basicamente uma das maiores figuras, né, que acompanhavam a carreira de Britney. Todo mundo que via Britney já pensava automaticamente em Felicia, assim como viam Felicia já pensavam em Britney. Ela contou uma história bem cabulosa de como a equipe da Britney fez ela se afastar da Britney com mentiras. Ela contou que durante a Circus Tour ela foi chamada, né, pela equipe da Britney e foi pedido para que ela não tivesse mais nenhum tipo de contato direto com Britney no backstage, que agora as coisas dela teriam que ser totalmente fora da visão de Britney. Então a Felicia some
some basicamente do mapa no meio da Circus Tour. E ela foi informada que isso era uma decisão que veio da própria Britney. A Britney não queria mais ver ela. Então a Felicia acatou, acreditando nessa situação. Só que isso daí se torna extremamente controverso quando num determinado dia a Felicia dá de cara com Britney. Britney tá saindo de um determinado lugar, a Felicia vê ela faz contato visual e a Britney vem correndo e dá um mega abraço nela, inclusive enrosca a perna nela e fala pra ela: nossa, por onde você tava? Eu não te vi mais, o que aconteceu? E a Felicia percebeu naquele dia que tinha alguma coisa bem mais errada do que ela imaginava, que eles estavam assim, indo longe demais. Mas teve algumas coisas reveladas nesse documentário que deixou a gente assim bem assustado, que isso foi revelado pela equipe do The New York Times. E uma das coisas que deixou muita gente assustado foi a tentativa de Britney de conseguir o contato de um novo advogado em 2019, enquanto ela estava na clínica de reabilitação. Ela conseguiu falar com esse advogado e esse advogado topou tentar tirar ela daquela situação toda. O problema é que a casa onde Britney estava na reabilitação era totalmente controlada. Então a Britney sugeriu de que ele se disfarçasse de encanador, gente. Coisa de filme mesmo, para poder chegar lá e conseguir ter um acesso a ela de alguma forma. Porém, a equipe descobriu isso antes dele conseguir ir até a Britney e assim eles melaram toda essa situação, reforçando a segurança e bloqueando qualquer acesso dela a contato com esse advogado. Quando o álbum Glory foi lançado, lá em 2016, a Britney apresentou vários documentos à corte falando que ela estava sendo abusada por uma tutela. A juíza que estava naquela época cuidando do caso basicamente debocha da situação e fala que Britney não é ninguém para poder fazer nenhum tipo de exigência. Afinal de contas, ela tá ali dentro de uma conservadoria, então ela não teria voz para poder pedir nada porque ela não seria capaz de fazer nenhum tipo de escolha. O Matthew Rosengart, no final do documentário, ele enviou uma, vamos dizer assim, como um statement, né, falando ali qual que era a posição dele em relação ao novo documentário, e ele prometeu uma investigação completa sobre esses novos dados que foram apresentados. Então, possivelmente, ele vai fazer uma investigação completa nesse aspecto desses áudios que eles gravaram de mais de 180 horas da Britney com seus filhos, assim como outras coisas da casa e até mesmo da intimidade dela. Mas assim, o que eu concluo disso tudo, na minha visão, como uma pessoa que assistiu o documentário e está acompanhando toda essa situação? O que mais me incomodou é que eu senti que os pontos principais do aspecto de como o dinheiro de Britney sumiu e como as empresas que foram responsáveis pelo dinheiro dela não foram punidas, foi algo que não foi tanto assim falado. Eu achei que eles meio que passaram um pano para Lou Taylor, exatamente por ela ser uma pessoa que é muito poderosa. E muitas vezes eu já falei isso aqui no canal, que falar dela é uma coisa complicada, porque ela é o tipo de pessoa que ela derruba os vídeos, derruba os canais, tira contas do ar, entendeu? Então é uma situação muito complicada. Eles jogaram a Robyn totalmente no fogo, só que ali na verdade é o sujo e o mal lavado, porque as duas são juntas no negócio, entendeu? Eles colocaram a Robyn com o Jamie como os vilões principais, mas a Lou também é uma das pessoas culpadas. Eles não falaram sobre desvios de dinheiro, eles não falaram sobre aquele documento que vazou sobre aquele dinheiro de uma das subsidiárias da empresa da Robyn e da Lou, que simplesmente teve um aumento absurdo num paraíso fiscal. Então assim, tem muita coisa para ser falada ainda, entendeu? O documentário da Netflix que vai sair essa semana, ele possivelmente vai abordar mais profundamente essa perspectiva do aspecto monetário, entendeu? Mas eu ainda acredito que tem muita coisa para poder rolar, tem muita coisa para ser revelada, ainda tem o documentário da CNN, possivelmente eles vão tentar colocar alguma coisa a mais no documentário da CNN e a gente vai descobrir, tá? E no final das contas eu quero comparar todos esses documentários e ver o que contradiz, o que não contradiz, o que é certo, o que é errado, o que é estranho, o que não é nessa história toda. Combinado?
Comenta aqui o que vocês estão achando de toda essa situação envolvendo esse novo documentário Controlling Britney Spears. Se você não assistiu, assiste depois desse vídeo aqui, eu vou deixar marcado aqui na descrição do vídeo para você poder fazer o download dele de forma bem facilitada pelo WeTransfer. Assim você assiste e já fica ciente de tudo que tá acontecendo. Combinado? Ó, um beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí.